Gertrudes! Oi. Gertrudes! Oi. Gertrudes! Oi, pode falar. Vai começar o podcast que fala de casamento, For Noivas! Tá bom, indo aí, tô indo. Está no ar um podcast que só fala de casamento. Com dicas, conselhos e muita inspiração para que o seu casamento nunca se torne um assunto negativo de podcast. For Noivas é patrocinado pelo Grupo Abemus.com, música personalizada e customizada para casamentos. Na apresentação, Saulo Oliveira. For Noivas, For Noivas, For Noivas. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, Ao som de Ed Sheeran, nós começamos mais um episódio do nosso podcast. baby, my heart could still fall. Este que é o quarto episódio da segunda temporada, onde nós estamos falando do beabá, do planejamento do casamento. People fall in love in mysterious ways. Sempre com muita dica, muito conselho, muita inspiração para que o seu casamento nunca se torne um assunto negativo de podcast. With you every single day, and I just wanna. Eu já quero te cumprimentar. Se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. E hoje eu vou falar pra vocês sobre datas que noivas não podem escolher pro casamento. Vou pegar o calendário e mostrar alguns dias que geram muito problema para noivas que escolhem casar nesses dias específicos. And my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way. Enquanto isso, você ouve Ed Sheeran, um cantor sensacional e muito romântico. So who could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall. E às vezes o podcast dá a sensação que estamos solitários. Por exemplo, eu tô aqui num estúdio gravando sozinho. Você tá aí sozinha no carro, no ônibus ou na cama. Ou às vezes tá até com seu noivo aí do lado ouvindo também, no transporte. Mas dá a impressão que o programa é só pra gente, né? Eu também passo por essa sensação. Por isso que hoje nós vamos inaugurar um novo quadro aqui no nosso podcast. Noivos, noivas que ouvem participarão e contarão um pouquinho de como está sendo a sua experiência aqui no nosso podcast. Thinking out loud, maybe we found. E é com muito prazer que eu vou dar início a esse novo quadro. Diretor, solta essa vinheta. Eu ouço o For Noivas. Eu gosto do For Noivas. Eu ouço o For Noivas. Eu gosto do For Noivas. Bom, eu sou a Sulamita. Eu sou o Israel.
E nós ouvimos o podcast. A gente ficou várias segunda-feiras, não me recordo a quantidade de episódios, mas nós assistimos 21. Desde o primeiro até o último episódio pelo YouTube, porque a gente não tinha... Não tinha não. Você não baixou. Ah, você baixou? Não porque você não baixou. Ele nos assessorou bastante em questão voltado ao nosso casamento, do que fazer, do que não fazer, que esse foi um principal. Não deixar a sombra da ex participar do seu casamento, isso aí é excepcional. Não colocar criança menor de 3 anos para levar aliança. Isso aí vai ser um problemão. Nós estamos torcendo para dar certo, porque a gente desobedeceu o podcast. Eu gostaria que todos vocês ouvissem o podcast do Grupo Abemus e do For Noivas. Principalmente quem já está pensando no casamento, nos preparativos, no que fazer. É muito bom você assistir primeiro os podcasts. Ele vale a pena, ele vai te auxiliar em tudo, principalmente no que você não deve errar. Espero que a gente não erre. É isso aí. Pra não ser história de podcast. Eu ouço o For Noivas. Eu gosto do For Noivas. Eu ouço o For Noivas. Eu gosto do For Noivas. Eita, momento lindinho, hein? Se você quiser participar também, você tá aí ouvindo e quer dar seu depoimento de como está sendo sua experiência aqui ouvindo nosso podcast, é simples. Vai lá no Instagram do Grupo Abemus ou do For Noivas e mande um direct. Fale assim, ó, eu tô ouvindo, eu quero compartilhar minha experiência com vocês também. E aí nós te daremos a instrução e teremos o maior prazer em mostrar o seu áudio para todas as noivas do nosso podcast que estão aí no planejamento e se acham solitárias. Para mim é uma alegria imensa poder participar do casamento de vocês. Gente, você que é aí de Guarulhos, que tá perdidinha, que não sabe o que fazer no planejamento de casamento, eu tenho uma dica pra vocês. Vá lá no Instagram agora, digite Kit Noivas Guarulhos. Você vai ter opção de ter uma caixinha com muitos fornecedores. É totalmente gratuito. Você só precisa fazer seu cadastro lá no Kit Noivas Guarulhos Arujá, que você vai ter uma data específica para retirar o seu kit com a indicação dos melhores fornecedores da região. Não é, Aracilda? É isso mesmo, Saulo. Eu quero falar pra vocês que o Kit Noivas Guarulhos Arujá ajuda uma noiva da mesma forma que uma Top Term ajuda alguém com muito mais idade por causa do ômega 3. Então, você aí que é noiva de Guarulhos e Arujá, não se esqueça, cadastre-se no seu Kit Noivas, que é totalmente gratuito. Você garante, Aracilda? É realmente espetacular, é muito bom. Saulo, é bom mesmo, de verdade. Então, se a Aracilda falou, você pode confiar. Peça já o seu Kit Noivas Guarulhos Arujá por meio do Instagram, faça o seu cadastro e tenha os melhores fornecedores da região de Guarulhos e Arujá nas suas mãos. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. Meu Deus do céu! Justin Bieber, ídolo teen da primeira década do século XXI, com Ed Sheeran, o deus do romantismo do século XXI, juntos. Que ideia brilhante, genial. E o resultado é isso que a gente tá ouvindo aí ao fundo.
Mas hoje o nosso assunto não é música, o nosso assunto aqui é exatamente sobre as datas de casamento que você, noiva, não pode escolher. E é nisso que nós vamos nos concentrar. Vamos olhar para o nosso calendário, vamos destrinchar um pouquinho daquilo que não é positivo e que talvez você não tenha observado corretamente ainda. É muito importante você saber essas informações antes de marcar a data do seu casamento. Então vamos ouvir o finalzinho da música do Ed Sheeran com o Justin Bieber. E aí na volta a gente destrincha esse assunto juntos. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Gente, data é uma coisa super importante. A data é aquilo que vai determinar as suas brigas no futuro. Principalmente se o seu noivo não tiver uma inteligência na hora de escolher e não se apegar em alguma coisa para decorar essa data. Que às vezes a cabeça do homem consegue encontrar caminhos, consegue destrinchar mapas, consegue guardar a escalação de um time de futebol dos anos 70, mas tem muitas dificuldades em gerir as datas importantes para o seu relacionamento. Então, é muito importante essa decisão das datas. E hoje eu resolvi falar sobre as datas que não dão certo. Aquelas datas que você olha assim e pensa, meu Deus do céu, como é que alguém me convida para um dia desse? Eu não vou nesse casamento. Que falta de noção. Eu vou falar especificamente sobre os feriados. Sobre essas datas que são folgas para todo mundo, mas que muita gente fala que são os melhores dias para se casar. Bom, antes de tudo, eu quero falar para vocês que existem feriados e feriados. Eu sei que muita gente, muita assessora, muito blog, muito site fala que é muito importante casar em feriado porque você pode ter benefícios financeiros, os orçamentos podem ficar mais baratos dos fornecedores, o que geraria para você um lucro imediato, né? Porém, existem datas que têm uma implicação gigantesca, assim, sabe? Tem datas que você vai ter muito problema com os seus convidados e até mesmo com fornecedores. Então é exatamente isso que eu vou falar para vocês. A primeira data, assim, que é muito problemática é o dia 2 de novembro, Dia dos Mortos. No Brasil, o Dia dos Mortos é algo cultural, é afetivo, é bem simbológico, né? Você pode observar assim que é um dia que muita gente vai pro cemitério, muita gente fica triste, não tem nem muito a ver com questões religiosas, mas assim, com os sentimentos humanos, né? As pessoas, elas lembram dos seus entes queridos, elas lembram das pessoas que fizeram parte, muita gente fez promessa pro pai e pra mãe que visitaria o cemitério nessa época. Então, gera um constrangimento quando aquela pessoa recebe um convite, né? Ela recebe o convite pro Dia dos Mortos, ela já tá tão acostumada, ela já planeja esse dia, é o dia de tristeza dela, é o dia de lembrar da mãe, da avó, da tia, da prima, às vezes do filho. Então, o Dia dos Mortos costuma ser um dia muito problemático, até porque tem muita gente que tem questão religiosa, tem missas nas igrejas. Você pode ter um problema de não achar data naquela igreja que você tanto quer. E aí você vai ter um problema, né? Já tem aquelas missas, as pessoas vão pra missa. E você pode não ter aquela pessoa que você tem muito estima, né? Aquela pessoa especial. Você pode não ter ela no seu casamento, porque é um dia que ela já destina em sua agenda para lembrar daquelas pessoas que foram tão importantes e passaram para um outro plano. Também é muito importante você, noiva, você, noivo, pensar que vocês podem ganhar alguns apelidinhos por casarem no Dia dos Mortos. Podem ser, olha, eles estão construindo a família Adams, a Mortícia vai casar, olha o Sr. Gomes, sabe?
e outras alcunhas que poderão ser geradas por causa da sua não observância com essa data. Então, assim, pense também nos seus convidados, pense naquelas pessoas que você quer que estejam no seu casamento, veja o quão importante é para elas esse Dia dos Mortos, veja o quão importante para você ter essas pessoas por perto, veja o quão importante é você ter aquela igreja que você quer disponível nesse dia. E assim, eu considero que não é uma boa data para você marcar. Então essa é a primeira dica para vocês: não case no Dia dos Mortos. Todos bem contentes, cantam alegremente, divertem muita gente, os Adams vêm aí. Agora, também tem um outro feriado que gera muito problema: o Carnaval. Gente, muito blog, muito site fala que você tem que casar no Carnaval, mas eu não considero como uma boa data para o seu casamento. E assim, eu não sou o dono da verdade, eu não tô aqui para ficar falando para vocês como vocês devem fazer. Eu só tô colocando aqui os problemas que você pode ter por casar nessa data. Talvez problemas que você não tenha pensado ainda. Por quê? O Carnaval, ele não é só uma data, não é um dia específico, ele é um conglomerado de dias que fazem a alegria dos brasileiros. Então tem gente que pensa, quando marca essa data, apenas do público folião. Só que tem muitos outros tipos de pessoas que, mesmo não curtindo o Carnaval, mesmo não participando da folia, também ficam indisponíveis para essa data, que você talvez não saiba. Talvez você tá pensando aí apenas aí nas festas, na folia, nos desfiles, na curtição, essas pessoas que participam disso, mas tem um outro tipo de pessoas que também aproveita o Carnaval para fazer outras atividades. E talvez você tenha essas pessoas em seu convívio, que possivelmente farão parte da lista de convidados. Por exemplo, você sabia que os evangélicos se reúnem em acampamento durante os 4 dias? Sabia? É um evento religioso deles, é um dia que eles tiram aí, esses 4 dias, eles vão na sexta-feira de noite, voltam na terça-feira de noite ou na quarta-feira pela manhã. Eles se fecham do mundo para suas questões espirituais, suas questões religiosas. Então, já é uma data escolhida pelas comunidades evangélicas para fazerem uma celebração. E aí, se você tiver evangélicos no seu convívio, possivelmente essas pessoas já estarão com a agenda preenchida e o seu casamento não será a primeira opção. Também tem um outro público aqui que não pula Carnaval, mas aproveita a data: os católicos carismáticos. É isso mesmo, os católicos carismáticos fazem retiros espirituais para fortalecerem a fé. Eles criam um momento de conexão espiritual, de fortalecimento da fé, uma reunião conjunta dos jovens que faz com que essa data seja totalmente preenchida. Então, não está disponível para um católico carismático seu casamento no feriado prolongado de Carnaval. Fora os evangélicos e os católicos carismáticos, tem muita gente que desfila em escola de samba, sabe? Mas não é só o desfile, a pessoa ir lá, desfila sexta-feira de madrugada, ou no sábado de madrugada, ou no domingo, ou na segunda-feira. Essas pessoas também acompanham a apuração, essas pessoas comemoram o desfile que elas fizeram. Elas têm sim a paixão pelo Carnaval e não darão preferência para o seu casamento. Aí você pode pensar assim: ah, Saulo, meu casamento é só uma vez. As pessoas podem desfilar de novo nos outros anos. Não, gente, não é isso. Para a pessoa que participa do Carnaval, cada Carnaval é diferente. Um sabor especial que muitas pessoas participam ativamente o ano inteiro. Eles se preparam, eles ensaiam, compram fantasias, tudo para que aquele dia aconteça da melhor forma. Então, para eles, o Carnaval tem um sentido fantástico. É um sentido de comprometimento com a causa carnavalesca. É gente que desfila desde pequeno. E assim, o seu casamento não será prioridade mesmo. Além dos foliões, além dos católicos carismáticos, além dos evangélicos, tem um outro tipo de pessoas que aproveitam o feriado do Carnaval para viajar para lugares especiais. Então essas pessoas compram um pacote de viagens, às vezes, 1 ano antes, sabe? Simplesmente porque
É um feriado que vai proporcionar a folga coletiva. Então o esposo está de folga, a esposa está de folga, os filhos estão de folga e eles vão viajar para algum lugar. E essas pessoas, como já pagaram planos anuais, elas não vão abrir mão disso por causa do seu casamento. Eu sei que alguém pode ter dito pra você que é muito bom casar na época do carnaval por causa do desconto, por causa da facilidade com fornecedores, mas será que vai valer a pena mesmo você ter uma cerimônia vazia, sem gente especial por perto? Será que é isso que você quer? Você quer gastar menos, mas quer que menos pessoas vão mesmo? Que aquelas pessoas que você ama, que aquelas pessoas que você tem uma estima, que aquelas pessoas importantes pro seu casamento não estejam presentes no seu dia especial? Gente, assim, desconto é muito bom, mas comemorar com quem a gente ama, é muito, muito, muito especial mesmo. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one. Se você caiu de paraquedas e não sabe onde você está, este é um podcast que fala de casamento. Ele auxilia noivas no planejamento do dia tão especial. Este é o 4º episódio da 2ª temporada e nessa temporada nós estamos fazendo um passo a passo de reflexões para que noivas pensem no melhor para o casamento. Nosso podcast não substitui a assessoria física, mas ela gera compreensão sobre esse evento que é tão importante para noivas e noivos. Bom, vamos continuar com o nosso assunto. Eu quero falar para vocês que tem uma outra data que ela não é anual, mas ela também causa um estardalhaço. Eu estou falando do dia de eleição. É isso mesmo. Dia de eleição não é um feriado, por isso às vezes ela foge do controle, né? Passa despercebido. Mas assim, hoje é bem simples você ter em mente as datas do primeiro turno e do segundo turno, né? Quase sempre, não é uma certeza, mas quase sempre elas caem na primeira semana de outubro e na última semana de outubro, né? Às vezes, dependendo, se não tem o 5º domingo em outubro, né, cai na primeira semana de novembro. E assim, por mais que você não saiba o dia certo, é só você ter em mente que a eleição ocorre sempre em ano par, né? Ano que tem Copa do Mundo, ano que tem Olimpíada, e sempre tá ali na primeira semana de outubro, última semana de outubro, primeira semana de novembro. Um dos grandes problemas, assim, de pensar na eleição é que muita gente não viaja. Porque tem gente que encara a eleição com muita vontade de mudar o país, mudar a cidade, mudar o estado e quer realmente eleger um candidato. Tem muita gente que trabalha para candidato, tem gente que trabalha como mesário. Então, assim, outros compromissos longe daquele local vai ser muito difícil. Essa pessoa vai ter muitas dificuldades e provavelmente ela não irá no seu casamento. E é uma coisa que você pode evitar. É uma coisa que você pode postergar para depois do período de eleições ou antecipar isso daí para a 2ª semana de setembro, 3ª semana de setembro. Assim você não terá problemas com o dia da eleição. Outro detalhe bem importante é que pode interferir sim no trabalho de fornecedores, viu? Tem fornecedores que não terão equipe para suprir as suas necessidades no dia de eleição. Então, é algo que você tem que ficar muito esperto aí, muito esperta. Quando for planejar a data do seu casamento, fuja dos dias de eleição. Se você não quer ter problemas, se você quer ter paz, fuja dos dias de eleição.
Agora, tem uma outra data, ou melhor, 2 datas que são bem problemáticas. Você que está aí planejando o seu casamento, uma é mais comum de dar problema. Todo ano eu acho que eu tenho um problema desse. Na outra, por causa de superstição, talvez seja muito mais fácil evitar isso. Eu estou falando do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Porque às vezes ela passa despercebida, assim. A pessoa não percebe que marcou o casamento no final de semana do Dia das Mães, no final de semana do Dia dos Pais. Como não é um feriado, não está marcado lá no calendário com um número vermelho, talvez na hora de escolher, de fechar com buffet, de fechar com espaço, você não percebeu e marcou o Dia das Mães. E aí você tem que prestar muita atenção nos riscos que isso vai acontecer. O ideal é que você não marque. Porque o Dia das Mães é o que mais gera problema, porque é em maio, né? O maio é um mês contra a procura. Muitas noivas têm aquela superstição ainda de ser o mês da noiva, tem aquela vontade de casar nessa época do ano, né? E assim, muitas noivas não percebem que será o Dia das Mães e saem marcando o casamento, né? E aí somente quando já está com fornecedores contratados, com um buffet fechado, quando começa a distribuir o convite dos padrinhos, que se liga nisso. Eu vou te dizer que isso é muito comum, viu? Parece absurdo, assim, e parece que você nunca teria esse tipo de problema, mas acredite, é muito comum, porque geralmente quando você chega no buffet, você não tem a data marcada, você vai ver a disponibilidade dele, você vai no espaço, você vai ver a disponibilidade do espaço, e às vezes você vê aquela data livre lá em maio, você pensa, essa data vai ser boa, eu vou casar aí. Às vezes a pessoa que tá lá no lado do buffet, o atendente comercial lá, ela não se ligou que é o Dia das Mães, não tem nada marcado. No Grupo Avemus, a gente já pontua essas datas importantes. Então quando uma noiva chega e fala pra gente, a gente sempre fala, olha, é Dia das Mães e você pode ter problema e nós também, né? Porque é um dia estimado, assim. Tem mãe que considera muito esse dia, muito mais até mesmo que o aniversário dela. É um dia das famílias se reunirem, das famílias conversarem. É um dia especial para muita gente. É dia da mãe do fornecedor também. É dia da mãe do padrinho. É dia da mãe do convidado. E assim, é muito complicado burlar esse dia, né? Você vai ter problemas, porque muita gente vai querer ver sua mãe. Tem gente que viaja, a mãe mora no interior, a mãe mora em outro estado. E a pessoa já tem isso programado para viajar para poder ver a mãe. Então se você marca num dia desse, você vai gerar muito problema. Tal qual o Dia dos Pais, né? Apesar de ser mais supersticioso, o pessoal não casa muito em agosto, já aconteceu comigo isso. Já aconteceu de noiva ter marcado com tudo e chegar pro Grupo Avemus e falar, olha, é Dia dos Pais. E aí eu falo, olha, é Dia dos Pais, né? É Dia dos Pais. E ela fala, não, quando eu marquei eu não sabia, mas agora já tá tudo pago. Eu não tenho como alterar essa data mais, já tá tudo já organizado, né? Então vai ter que ser nesse dia. Então, pra você não ter problema, por quê? Eu me incomodo muito com essas datas, porque é um dia familiar. Eu não acho confortável pros meus parceiros, eu não acho confortável pros músicos, eu não acho confortável pros outros fornecedores. É um dia especial, é um dia familiar. Então, o seu casamento pode ser marcado em qualquer outro final de semana do ano. Não no Dia dos Pais, não no Dia das Mães. Assim, também no calendário brasileiro tem algumas datas religiosas e elas são bem enigmáticas, sabe? Sério mesmo. Porque depende muito do público, do local que você vai casar, da cultura da família, sabe? Para que seja ruim ou boa. Eu não posso falar que a data religiosa é boa ou ruim. Depende muito do contexto. Então a primeira assim que eu paro para pensar é a Sexta-feira Santa. Aquela data muito ruim para você que é cristão, né? Porque valoriza a semana da Páscoa. Então, tem representações da Paixão de Cristo, tem reuniões religiosas importantes, reuniões de família. Por exemplo, a minha família se reúne na sexta-feira para comer peixe. Todo mundo se reúne para comer peixe. Bacalhau, né? Aquela comida diferente que não é muito comum. As pessoas se reúnem na sexta-feira da Paixão para comer. É um momento de celebrar a família, né? Tem um cunho religioso da morte de Cristo também. Mas assim, as comunidades religiosas também têm atividades. E muitos amigos trabalham voluntariamente nessas montagens. Seja uma peça da representação da morte de Cristo, seja um momento especial, um culto especial. Por exemplo, esse ano, na comunidade que eu frequento, foi a semana inteira de apresentações sobre a morte de Cristo. Foi um teatro feito totalmente voluntário pelos membros da comunidade, que foi de terça ao sábado. Ou seja, se alguém fosse casar nessa semana, não teria espaço nem na comunidade, possivelmente
os irmãos lá da comunidade não iriam para o casamento porque já estavam comprometidos com a causa de comemorações. Então, assim, se você tiver familiares que sejam de alguma igreja, algo religioso, você pode ter um problema com a Sexta-feira Santa. Mesmo que você não seja um religioso ativo, as pessoas que convivem com você podem rejeitar o seu casamento simplesmente porque não vão conseguir conciliar a fé com o seu dia de comemoração. Outro dia religioso do nosso calendário que pode gerar muitos problemas para você noiva, para você noivo, é o dia da padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. É uma data que é muito ruim para católicos e para quem vai casar em áreas próximas à peregrinação dos religiosos, porque comumente o pessoal faz caravanas e vai andando a pé até a Aparecida do Norte, né? Então pega as rodovias principais de São Paulo, as rodovias ali na divisa do Rio de Janeiro para São Paulo, vem de diversos lugares, de Minas Gerais, vem simplesmente porque quer ter um momento especial, né, de devoção, pagar uma promessa, de gratidão, de agradecimento. Então, esse é um dia que tem muito significado para quem tem a fé católica. E outro problema desse dia também é que é o dia das crianças. Vai que você escolhe uma criança, filha de uma amiga sua, para ser pajem no seu casamento, só que essa criança é de um lar que os pais se divorciaram, então aquela guarda fica compartilhada, uma semana com um ou com outro, ou no final de semana com o pai, e nessa data especial não estará com sua amiga. E aí, por força de lei, esse pai tem direito de passar o dia das crianças com o filho dele. E como fica a sua situação nesse dia? Então você deve observar atentamente para não gerar outros problemas, né? É muito complicado você não pensar nessas datas, porque o padroeiro, por exemplo, tem muitas igrejas que tem missas, que tem momentos de devoção, porque é um momento especial, é um instante especial para a fé, para a religião, né? E aí você não vai conseguir a data também naquela igreja tão sonhada, naquela igreja que você gosta, na sua comunidade. Então preste muita atenção antes de sair escolhendo a data religiosa da Sexta-feira Santa ou da padroeira. Claro que isso também pode se estender, se você for de uma outra religião que tem dias importantes para vocês em sua religião, preste atenção, não marque nessas datas, não gere um conflito entre os seus amigos, que eles tenham que escolher a fé ou o seu casamento. Você pode colocar em choque, tem gente que não está pronta para esse desafio, tem gente que ama muito mais a religião e ainda não tem uma compreensão de quão importante é um casamento. Então, não precisa colocar à prova essa ideia de maturidade numa pessoa. Seja coerente com sua fé também, com sua religião. Marque em uma ocasião que seja boa para que todos possam ir. Assim você vai ter os seus amigos, vai ter seus companheiros e vai ter o seu dia de sonhos da melhor forma possível. Tell me that you turned down the man who asks for your hand, 'cause you're waiting for me. And I know you're gonna be away a while, but I've got no plans at all to leave. Would you take away my hopes and dreams and just stay with me? Ooh, all my senses come to life while I'm stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again, 'cause you are the only one, and all my friends have gone to find another... Eu acho que Deus deve ter olhado lá de cima e falado assim: Ed, Deus deve chamar ele de Ed, não deve chamar de Ed Sheeran, que nem a gente, né? Deus deve ter falado assim: Ed, eu vou te dar o dom do romantismo no século XXI. Porque, meu Deus do céu, esse cara só faz sucesso, só canta de forma romântica, tá fazendo a cabeça das noivas e dos noivos. Eu considero ele como um dos grandes cantores dessa época, dessa geração. Gosto muito das músicas dele. E, nossa, é muito especial, assim, é um talento gigantesco que esse cantor
tem nessa geração, que influencia diretamente na escolha das músicas por parte das noivas. Se você é uma noiva e tá pensando na música dele, saiba que você não é a única, saiba que você não é a primeira e não será a última, porque as músicas dele são muito especiais, realmente, são músicas que as noivas suspiram, que as noivas pensam, são fantásticas. Vamos ouvir mais um pouquinho e daqui a pouco eu volto com a continuação sobre essas datas tenebrosas para escolha aí no seu casamento, aquilo que você não pode fazer, hein? And I'll never leave again now, 'cause you are the only one, and all my friends have gone to find another place to let their hearts collide. Just promise me you'll always be a friend now, 'cause you are the only one. Stumbling off drunk, getting myself lost, I am so gone, so tell me the way home. Listen to sad songs, singing about love, where it goes wrong. Gente, um outro período que gera muita confusão, muito problema, muita tristeza para noivas é no período de Copa do Mundo de futebol masculino, né? Antigamente só precisava falar Copa do Mundo e todo mundo sabia. Hoje, como tem muitas copas de tudo quanto é esporte, hoje na fácil acesso, né? Natação, basquetebol, eu tenho que especificar bem. Não são todas as copas que geram um apelo nacional, né? Se a gente morasse na Argentina, a Copa do Mundo de rugby geraria sim um apelo nacional, porque as pessoas amam o rugby. Se eu morasse nos Estados Unidos, talvez ali tudo quanto é evento, Super Bowl, final da NBA, geraria um grande apelo nacional, né? Agora, no Brasil, o evento esportivo que gera um apelo nacional grande, que as pessoas deixam de fazer o que estão fazendo mesmo, seja até mesmo trabalhar, essas pessoas amam Copa do Mundo de futebol masculino. Quando a seleção brasileira vai jogar na Copa do Mundo de futebol masculino, as pessoas pintam o rosto, mesmo depois do 7-1, né? Depois do 7-1 baqueou, hein, gente? Nossa do céu, gente. Acho que aquele 7-1 pra mim foi icônico, porque foi assim. Tomou o primeiro gol, eu tava na sala lá com a minha família, xinguei pra caramba. Tomou o segundo gol, eu fiquei mais nervoso. Aí eu fui no banheiro, né? Fui dar um banheiro. Quando eu voltei, tava 5, gente. Eu não vi os 3 gols. Eu fiquei tão decepcionado, porque eu tava naquela esperança, tomou 2, mas ainda dá pra reagir, né? Não é a primeira vez tomando gol, mas quando tomou o 5º gol, assim, que eu cheguei e vi aquele 5º gol, meu Deus do céu, eu tomei um susto tão grande, eu fiquei tão triste, de vontade de chorar, de tacar minha televisão, porque a gente tava, eles fizeram a gente acreditar, por isso que eu fico olhando assim, a Copa América vai acabar aí esse final de semana, né? O Brasil pode ir pra final aí, né? Assim, se bem que você tá me ouvindo aí, o Brasil pode já ter ganhado da Argentina, pode ter perdido. Espero que tenha ganhado, porque vai fazer sentido o que eu tô falando, né? Mas assim, se tivesse realmente não me iludido, tudo bem. Mas eles me iludiram, eles ganharam da Espanha no Maracanã 3-0, Neymar, aquela festa. Nossa, nós estamos fortes, ganhamos a eliminatória. Quando chegou na Copa do Mundo 2014, tomamos esse vareio da Alemanha, 7, e tomamos mais 3 da Holanda. E assim, mesmo assim, em 2018, que eu achei que o pessoal não ia assistir a Copa do Mundo, o pessoal assistiu, né? E aí que você não tem essas datas com antecipação. Provavelmente quando você for começar a planejar, vamos lá, próxima Copa do Mundo 2022 no Catar, tem uma dica, hein? 2022 vai ser no final do ano, hein? Não vai ser, geralmente é junho e julho. Vai ser a primeira vez que a Copa do Mundo vai ser no final do ano, porque é o inverno no Catar. O Catar fica ali na região do Oriente Médio, né? É uma região muito quente no verão. E aí não tem como realizar. O julho e junho e julho fica muito quente, é impossível ter futebol na região, né? Então, pela primeira vez, a Copa do Mundo vai ser disputada no final do ano, no mês de dezembro. E aí você tem que estar muito atenta para isso. Não marque seu casamento nessa época, mesmo. Ah, Saulo, mas vai que eu dou sorte no jogo do Brasil. Que garantia você tem? Que garantia você tem que você vai marcar a sua data de casamento e não vai ser
num jogo do Brasil importante, que seja uma oitava de final, uma semifinal ou até mesmo uma final. Nós não temos as datas por antecipação. As datas são feitas por sorteio. Provavelmente, como vai ser 2022, provavelmente o sorteio seja só no meio do ano. E aí você já planejou seu casamento, tá tudo pago, e quando sorteia justamente no jogo do Brasil. Vai que pega o Brasil e Argentina, um Brasil e Uruguai, um Brasil e França, né, nossos grandes rivais. E aí você marcou sua data no seu casamento e vai ter muito problema, porque seus convidados não vão querer te dar atenção. Eles vão pensar, eu vou ver o jogo do Brasil. E assim, você pode ter outros problemas também, como fornecedores, né? Os fornecedores podem simplesmente não aceitarem sua data na hora que você for contratar, com toda a alegria do mundo, e aí eles sabendo que é Copa do Mundo, eles vão falar pra você, mas olha, é complicado, né? Então, um conselho que eu dou pra vocês, não marquem em época de Copa do Mundo. Tomem muito cuidado. Então, gente, isso daí foram sugestões para vocês de datas a não serem escolhidas. Eu sei que muito blog por aí, muita gente fala o que você deve fazer, né? Mas eu parto do princípio que eu gosto de gerar reflexão, eu gosto que você pense. Eu não vou predeterminar uma data porque para mim não é importante isso. Falar pra você, escolha janeiro, porque janeiro é a época das flores, escolha fevereiro. É tudo muito bonito, mas todo mundo já fala isso. Se você quiser saber das flores, a decoração, simples, vá em qualquer blog vai falar disso. Eu gosto de falar coisas que talvez as pessoas não falem pra vocês. Eu gosto de gerar em você reflexão, eu gosto de gerar pensamento. Então, hoje eu resolvi falar das datas que você não deve escolher, porque aí vai sobrar um calendário inteiro para você poder montar o seu casamento da melhor forma possível, sabe? A gente, quando pensa em um grande evento, a gente tem que pensar assim, no valor final financeiro, no orçamento, tem que pensar em quanto a gente vai gastar. Isso é importante porque isso vai gerar um norte para as nossas economias. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que respeitar o público, né? A gente tem que respeitar os convidados que estarão presentes na cerimônia. A gente tem que respeitar a educação deles, a cultura deles, a gente tem que respeitar a religião deles. E isso não é somente mostrado numa música que você não vai colocar na sua cerimônia. Isso não vai ser somente mostrado por não colocar bebida alcoólica. Isso vai ser mostrado se você respeitar as datas comemorativas da fé dele. Seja o Ramadã, para aqueles que seguem o islamismo, seja as datas especiais de devoção dos santos, como os católicos, sejam as datas de reuniões anuais especiais, como dos evangélicos, e diversas outras religiões que talvez eu não conheça profundamente essas datas e não posso dar para você o nome. Eu dou daquelas que são mais fáceis para mim, que eu conheço, que estão no meu convívio dos amigos, né? Mas cada religião tem, sim, o seu fundamento, aqueles dias importantes, e se for maioria dos seus convidados, respeite essa data, respeite seu convidado, respeite assim. É muito importante que o seu casamento tenha as pessoas que você mais ama, que você mais gosta, mas também é muito importante que essas pessoas se sintam felizes por estar lá, que seu casamento não seja um impedimento, que seu casamento não seja uma pedra de tropeço, que seu casamento não seja um obstáculo, que o seu casamento não seja um empecilho para que o seu amigo esteja presente no seu casamento. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Pra você que gosta dessa trilha sonora, dessas músicas especiais que a gente coloca no nosso podcast, no Spotify tem uma playlist com todas as músicas desde a primeira temporada. Então, você coloca aí na sua barra de pesquisa trilhas do podcast For Noivas, que você terá acesso a todas essas músicas, inclusive a do episódio de hoje. Outra coisa importante também é que se você quiser fixar esse material na sua cabeça, nós temos o nosso blog, que simplesmente vai dar uma sintetizada em tudo aquilo que a gente falou durante o episódio e disponibilizará para você de forma escrita. Os textos são curtos, duram mais ou menos de 3 a 4 minutos e vão fixar esse conteúdo em sua cabeça. Você aí
também que quer participar aqui, mandar seu áudio, falar aquilo que você está sentindo do nosso podcast, como tem ajudado você, é simples, vai lá no Grupo Abemus, lá no Instagram, e mande um direct, ou também no Instagram do For Noivas. Esse é mais pequenininho, a gente não patrocina, a gente coloca só algumas imagens, só ilustrando algumas coisas, só como inspiração mesmo. E aí você manda lá, olha, eu estou participando, eu quero falar o que eu estou sentindo. Nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Semana que vem voltamos com mais um episódio especial para você, para ajudar no seu planejamento. Fico muito contente que você tenha me ouvido até aqui e você já sabe, se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite, boa noite. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think